Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, cara, nesse vídeo eu quero trazer pra você um tema que tá todo mundo falando aí, que é a taxa das blusinhas, né? O que é a taxa da blusinha? Cara, esse ano passado, isso foi muito controverso, porque nós tivemos a remessa conforme, que foi aquela taxação das importações, né? Que alguns marketplaces aderiram à remessa conforme, como o próprio AliExpress, etc, né? E agora veio a questão da taxa da blusinha. E aí, será que vai ou não vai? O governo vai realmente taxar as importações de até 50 dólares ou não vai taxar? Fica nesse impasse. O Lula, numa entrevista, fala que não, porque o cara que tem condição de viajar para os Estados Unidos, ele traz lá, sei lá quantos mil dólares sem ser taxado, e o pobre é taxado. Só que do nada o Haddad chega e fala, não, que vai acontecer sim. E aí? Será que vai? Será que não vai? Então, eu não quero te explicar nesse vídeo se vai ou não vai, porque cabe a canetada do Lula lá, né? O que eu quero te dizer aqui é o seguinte: o vendedor do Mercado Livre, você, eu, a gente tem a perder ou a ganhar com isso? É isso que eu vou te explicar. Mas antes de eu começar a falar isso nesse conteúdo, faz o seguinte, eu vou te falar uma coisa agora que muita gente não faz por preguiça, beleza? Então eu sei que você tá prestando atenção no que eu tô te dizendo aqui, não tá? Clica no inscrever-se aqui do canal, se inscreve no meu canal. Eu tô um tempinho sem fazer vídeo aqui, eu tô gravando mais lives e tal, mas se inscreve no canal porque eu tô voltando com os vídeos. Eu tenho muito tema bom pra trazer pra vocês nos próximos dias, tá? Se inscreve no canal agora, já dá um joinha, ou se quiser esperar pra dar o joinha no final, caso você não curta o vídeo, você dá um dislike, não tem problema. Só que se inscrever no canal é obrigatório. Já clica aí em inscrever-se, não vai doer, coisa rápida pra gente começar o vídeo, tá? E ó, fica até o final que no final eu vou dar uma dica de como você tira vantagem de tudo isso que tá acontecendo pra você ganhar mais dinheiro dentro dos marketplaces, beleza? Bora lá pro conteúdo. Então é o seguinte, pessoal, pra quem não sabe do que eu tô falando, vou colocar um recorte de uma matéria aqui na tela. Essa taxa da blusinha nada mais é do que uma taxa de 20% sobre a importação de produtos que você traz de fora, né? Até 50 dólares. Vocês sabem que essa taxa nunca foi algo cobrado, era meio que aleatório, por sorteio, né, por amostragem. Muitas vezes a Receita catava um lote, falava, não, esse daqui nós vamos taxar, esse aqui a gente não vai taxar, e nunca teve nada certo no Brasil, né, cara? Alguns eram taxados, outros não. E aí tinha um monte de maracutaia, inclusive de pessoas que trazem mercadorias de fora como consumidor final para vender no Mercado Livre. E a gente sabe que isso uma hora ou outra ou não é sustentável ao ponto de você não escalar, ou isso não te dá uma segurança, né? Uma segurança no sentido de até onde eu posso continuar dessa forma. Sempre aquele meio pé atrás. E pro consumidor, a mesma coisa. Enquanto não tá taxando, vamos comprar, vamos aproveitar, comprar coisas baratas lá fora, porque dentro do mercado interno a gente vai pagar mais caro, né? E com essas incertezas de vai, não vai, vai a remessa conforme, até onde eles vão ampliar a remessa conforme, vai cobrar, não vai. Aí foi avisado pra gente que seria cobrado 100% da importação ali de até 50 dólares, o imposto, né? O imposto de importação, ICMS, etc. Isso gerou uma revolta, com queda de popularidade ali do governo atual, ao ponto deles voltarem atrás e falar, calma galera, não vai taxar nada não, a gente vai voltar atrás, fiquem tranquilos que não vai taxar nada. Mas mesmo assim, por pressão de algumas grandes empresas, vou colocar até uma outra matéria aqui que é o seguinte, o próprio Mercado Livre se reuniu com o Lula, né, para que houvesse essa taxação. Ou seja, é de interesse de grandes empresas que sejam taxados esses consumos para aumentar as vendas aqui internamente. É interessante para esses marketplaces. Se é bom para o consumidor ou não, é claro que grandes empresas, cara, pra ser bem sincero, eles não estão muito preocupados, né? Porque você lembra na época do Bolsonaro que existia uma pressão muito grande pelo Luciano Heng da Havan, porque ele importa muita coisa e essa ideia de taxar as importações da China veio inicialmente dele, na época do governo Bolsonaro, que não passou, foi uma grande frustração, não só pra ele, como pra Luiza Trajano, como pra outras empresas grandes que dependem, né, de importação interna e não tava conseguindo competir com o número de pessoas comprando blusinha na Shein, né? Como que uma Renner, por exemplo, vai disputar vendendo a mesma blusinha que vem da China, da Shein, que a pessoa paga 15 reais na blusinha e eles vendendo por 70, né? E acontece muito isso. Então essas grandes empresas começaram um movimento meio de, pô, e aí? Vamos taxar porque tá prejudicando o nosso lado, né? Então muitas delas até fizeram campanha pro governo Lula, como foi o caso da Magazine Luiza e tal, né? Até pra redução da taxa básica de juros, pra não atrapalhar nas negociações de longo prazo deles, dos empréstimos, das alavancagens, etc. Mas aí é um tema pra um outro vídeo. O que importa é essa taxação da blusinha, né? Até onde isso é interessante pro consumidor final e pro vendedor do Mercado Livre, se é bom pra nós e como a gente pode tirar vantagem disso. Então, primeira coisa, vamos falar pelo lado do consumidor. É claro que não é bom, né, pessoal? É claro que não é bom. Tudo que de um tempo pra cá, sei lá, de uma década pra cá, o Brasil abriu as portas pro mercado estrangeiro. Então, o Brasil, por estar décadas e décadas em atraso em relação a indústrias de outros países, como por exemplo a China, né? Tá anos-luz à frente do Brasil, a gente não tem como suprir o desejo
desejo e a necessidade do consumo com o mercado interno, tá muito defasado. Beleza, tem que fomentar a indústria interna, tem que dar oportunidade, tem, mas a partir do momento que a gente tira o acesso a produtos tecnológicos, a coisas acessíveis, de baixo custo importado, a gente não tem como internamente entregar a mesma qualidade. A nossa indústria tá sucateada, galera, e não é de agora, é de anos. Beleza, tem que ter um movimento, porque a indústria ela gera emprego, contrata pessoas, cresce empresa, arrecada imposto, só que a gente tem um atraso muito grande, então não é tirando, fechando as portas para importações que a gente vai conseguir tirar esse atraso. Mas enfim, pro consumidor isso é ruim, porque o mercado interno não supre a mesma necessidade, a mesma qualidade do mercado externo, e você, ao importar um produto de fora, por mais que você tenha que esperar 10, 15, 20, 30 dias, você tem um produto de qualidade a um preço muito barato, como por exemplo, roupas da Shein. Uma pessoa de classe baixa, cara, vale muito mais a pena importar roupas de fora da Shein e ter um preço muito acessível, né? Comprar roupa ali pra, sei lá, 2 anos e gastar 500 reais do que tentar ir numa loja Renner, numa C&A da vida, que hoje em dia não tem nada barato nessas lojas, tá? Esses dias eu fui até na C&A comprar umas roupas de treino lá, cara, e assim, hoje em dia uma calça de moletom vai custar 120 conto, acabou aquele negócio de calça de 30 reais, acabou. Então você tem como trazer de qualidade de fora. E você taxando essas importações faz com que o consumo de fora diminua, force o pessoal a comprar mais internamente e pagar o preço que o monopólio ou que as grandes empresas querem cobrar. Você vai chegar nessas lojas, ou você paga aquilo ou você não tem a roupa com qualidade. Aí você vai ter que cair lá no Brás e roupa de baixa qualidade, blá blá blá, e você já viu o que vai acontecer. E eu não tô falando só de roupa, isso inclui eletrônicos, inclui, enfim, um monte de coisa que você tem desejo de consumir fora e não consegue. Resumindo, pro consumidor não é uma notícia animadora. Agora vamos pro lado do vendedor. Se você é um vendedor de Mercado Livre, eu tenho uma boa notícia pra você. É uma notícia boa? Com certeza, porque uma hora que as pessoas se veem sem a possibilidade, por questão de preço e de tempo de espera e etc, de comprar de fora, comprar no mercado interno se torna interessante. E esses produtos que as pessoas não têm acesso, muitas vezes numa loja e tal, ela tem acesso em marketplace. Por quê? Esses produtos de interesses gerais, os produtos hypados, que muitas vezes você conseguiria na China, o que a gente faz? Eu, por exemplo, eu sou importador da China. Eu trago essas mercadorias e ponho para vender no Mercado Livre, né? Você compra de chineses aí na 25, no centro de São Paulo, e põe para vender no Mercado Livre. Ou seja, a gente tem a boa parte desses produtos para vender, né, no mercado interno. Então, para nós é muito interessante, porque com a taxação, o preço que o cliente pagaria no AliExpress, né, antes da taxação, valeria muito a pena. Depois da taxação, se for sancionado pelo governo, pelo Lula, não vai valer tão a pena assim. Então, para ele vai valer mais a pena, pô, deixa eu ver no Mercado Livre, já que eu vou pagar a mesma coisa ou muito próximo, vale mais a pena eu entrar no Mercado Livre, numa Amazon, numa Shopee, né, numa Magalu e tentar comprar nesses sites, porque vai se tratar do mesmo produto ou um produto similar, porque é questão de tempo de um produto viralizar na China e já ter na mão do brasileiro aqui para vender, dos importadores, e para eles não vai valer tanto a pena comprar de fora, né? Correr o risco de perder uma mercadoria, dela voltar para China, de você não arrecadar, não pagar o imposto que a Receita Federal cobra pelo site do correio e a mercadoria retomar pro remetente, que é isso que acontece quando você não fica atento, entendeu? Então vale muito mais a pena o cara entrar no Mercado Livre e comprar em 3 dias, tá disponível na casa dele, ou em um dia, ou no dia seguinte, entendeu? No mesmo dia, se tiver no Flex e tal. A gente passa a vender muito mais dentro do marketplace. Para nós, como vendedores, eu não vejo isso como uma desvantagem, mas a gente sabe que todo mundo que é vendedor no Mercado Livre também é consumidor por um lado, né? E aí acaba prejudicando um lado como consumidor e fortalecendo o outro lado como vendedor. Aí vem a grande questão. Pô, Diego, então quer dizer que eu, vendedor, vou tirar vantagem disso? Na grande maioria das vezes você vai tirar vantagem. Você vai tirar vantagem porque esses marketplaces vão vender mais. Não é à toa que o Mercado Livre se reuniu com o próprio Lula para que fossem taxadas essas importações, pô, né? Se não fosse interessante, eles não teriam feito isso. Apesar de eu ter meus, né, pontos ali de discordância, porque eu acho, pô, já que o Mercado Livre briga por isso, que eu acho justo também, beleza? Por que permite com que vendedores do Mercado Livre chineses possam vender lá? Não tem uma incoerência aí? Quer ferrar a população para comprar, entre aspas, só que dá espaço para chinês vender dentro do Mercado Livre? Tá errado. Então saca esses caras também. Deixa espaço para nós vendedores. Para que colocar chinês, né, vendendo com envio internacional dentro do Mercado Livre, tirando espaço de vendedor brasileiro aqui? Muitas vezes a gente fica assim, pô, será que tá só pensando no próprio bolso ou tá pensando no vendedor também? A gente fica meio aquele pé atrás, né? Tem uma incoerência aí nas decisões, mas enfim, como vendedor, agora vamos à dica que eu falei pra você, que ia dar uma dica de como a gente tira vantagem dessa situação, né? Como que a gente sai à frente disso, né? Basicamente é o seguinte, boa parte desses produtos de importação são produtos do momento, são aqueles produtos de tendência, que dentro do Escalada, a gente tem aquele que a gente
gente chama de nível de escala nível 3, que são os produtos que ele tem uma vida útil um pouco menor. É aquele cara que ele vai ter um pico de demanda dele ali no segundo mês, né, que bombou, né, ou de repente viralizou numa rede social, num TikTok da vida. Muita gente tá pedindo aquilo de uma vez só, que acontece várias vezes ao ano com muitos produtos, e esses produtos, eles acabam vendendo muito em sites estrangeiros. E agora, com a taxação, se aprovada, vai inviabilizar, muita gente vai comprar no Mercado Livre. A gente já vende muito no Mercado Livre esse tipo de produto, só que agora a tendência é vender mais. Então, qual que é a minha dica pra você tirar vantagem da situação? Explore ainda mais produtos de hype, produtos de alta demanda de curto prazo, que é aquele produto que muitas vezes em 3, 4, 5 meses ele vai deixar de ter aquele pico de vendas e ele vai começar um declínio aonde ele não vai deixar de vender 100%, mas ele vai chegar num nível de estabilização aonde você nem ganha muito mais dinheiro, só que também estabiliza uma quantidade de venda. Aí aqueles caras que chegaram primeiro vão tirar vantagem. Mas qual que é a importância de você pegar produtos hypados no início dele? A importância é a margem de lucro de quem começa é muito maior da margem de lucro de quem termina, de quem fica na sazonalidade dele, né? Quem fica no atemporal, né? Porque quem pega no começo, primeiro, vai ter uma escassez de produto no mercado interno. Você vai comprar de chineses que trouxeram poucas quantidades, até aquela demanda aumentar muito e eles começarem a trazer em grande quantidade. Você tira vantagem da situação, o seu preço de custo vai ser menor, o seu valor de venda vai ser maior, porque muita gente tá comprando, você joga lá em cima, porque pouca pessoa tem o produto aqui no Brasil, e conforme o tempo tá passando, vai passando, né, a tendência é que o preço de venda diminua, porque mais ofertas no mercado faz com que não tenha escassez. Não tendo escassez, o mercado iguala o preço ao ponto de algumas pessoas já nem terem mais o interesse de vender. Só que aqueles que chegaram primeiro bebem água limpa. Então a minha dica pra vocês é o seguinte: explorem mais esse tipo de produto, explorem mais produtos hypados, né, produtos do momento, produtos de tendência. Tenha uma composição do seu portfólio onde pelo menos 30% dos produtos que você vende são produtos de tendência, aonde você vai comprar, vai ganhar dinheiro no começo e depois de um período, a hora que você já ganhou dinheiro, não for mais interessante, você simplesmente troca e vai para um outro produto que é o momento dele agora. E esses produtos estão recheados. Você encontra, né, o tempo inteiro em fornecedores, dentro do meu treinamento também, que eu sou fornecedor seu e etc. Beleza? E outra coisa, galera, um recado que eu quero dar pra vocês, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos de vocês também, tá? No passado, eu tinha um podcast. Esse podcast eu trazia alunos que contavam ali os seus relatos de como eles venceram no Mercado Livre, de como que tava. E nós tivemos alguns problemas até pelo formato que era o podcast na época, né? Que era muito aberto, a pessoa falava o que ela queria. E nós tivemos, assim, pessoas que acabaram falando demais, né? E por segurança, a gente interrompeu o projeto do podcast, do Escalada Cast. E agora, a gente voltou com o podcast. Pois é, a gente voltou. A gente já tem alguns episódios já gravados, alguns já estão saindo. A gente tá saindo um episódio por semana. Vou deixar aqui pra você na descrição o link do podcast. E eu tenho uma coisa também. Hoje, a gente tá mais ou menos ali com uns 800 inscritos no canal. Quando a gente atingir o número de 4.000 inscritos no canal, eu vou fazer um sorteio dentre essas 4.000 pessoas que entraram, né? E se você se registrar no canal, além de você poder assistir, de se motivar com a história dos nossos alunos e mentorados que passaram pelas mãos do Diego aqui e hoje vivem de Mercado Livre, igual o último que a gente gravou, o cara saiu do zero, mentorado nosso em 2022, e hoje fatura 1.200.000 por mês no Mercado Livre. E ele contou a história dele aqui, como a gente ajudou ele, né? E, cara, essas histórias são muito boas, motivam vocês e dão ali insights que vocês estão passando agora, que vocês podem tirar de letra ouvindo outra pessoa falar, que trilharam o mesmo caminho, né, em tão pouco tempo, porque esse período dele deu menos de 2 anos, né? Então façam isso, pessoal. Se inscrevam no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Os 4.000 primeiros ali que entrarem, eu vou fazer o sorteio de um presente muito especial. Não vou revelar agora, mas um presente bem caro, que eu vou sortear, vou colocar o vencedor no ar no podcast, vocês vão ver quem ganhou, e a pessoa vai entrar em contato com a gente pra receber o prêmio, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o comentário se você concorda, se você discorda. Pô, Diego, discordo, não vai ser bom pro vendedor por esse motivo. Deixa aqui que eu vou ler o comentário de todo mundo e responder todo mundo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.